Imagine ser acusado de um crime que você não cometeu, ser torturado até perder a consciência, ser forçado a confessar um assassinato que nunca aconteceu, e depois descobrir que a pessoa que você supostamente matou estava viva esse tempo todo. Parece enredo de um filme absurdo, né? Mas não é ficção. Isso aconteceu. Aqui no Brasil. Com 2 famílias. Essa é a história dos irmãos Naves. Talvez o maior erro judicial da história brasileira. Talvez, não. Sem dúvida, um dos maiores. Uma história tão bizarra, tão cruel, que se encaixa perfeitamente aqui, na zona distópica. Senta, se ajeita, porque hoje você vai descobrir uma das páginas mais vergonhosas da nossa história. Em 1937, o Brasil não era esse país democrático que conhecemos hoje. Naquele ano, o presidente Getúlio Vargas instaurava o Estado Novo. Um regime autoritário, centralizador e opressor. Todas as garantias constitucionais foram simplesmente suspensas. O Congresso foi fechado, partidos foram extintos, as forças policiais ganharam carta branca. Prender, torturar, executar, tudo era permitido, desde que servisse aos interesses do governo. A imprensa era censurada, os direitos civis foram anulados. E a justiça, bem, a justiça se tornou uma ferramenta do próprio Estado. Nesse cenário, onde a repressão era a regra e o medo fazia parte do cotidiano, surge uma história que beira o inacreditável. A cidade de Araguari, no interior de Minas Gerais, era uma típica cidade do interior. Pacata. Agricultores, comerciantes, pessoas simples. Uma economia baseada em pequenas produções de arroz, milho e gado. E foi ali que tudo começou. O nome dele era Benedito Pereira Caetano, primo dos irmãos Sebastião e Joaquim Naves. Benedito era um comerciante, um homem comum, sem grandes ambições. No dia 29 de janeiro de 1937, Benedito desapareceu. Desapareceu levando consigo 90 contos de réis. Para você ter uma ideia, isso equivaleria hoje a algo em torno de R$500 mil. Era muito dinheiro para a época. Dinheiro proveniente da venda de arroz. Os irmãos Naves, preocupados, procuraram a polícia. Relataram o sumiço de Benedito, tentando ajudar. Mal sabiam que naquele momento estavam assinando a própria sentença. O responsável pelo inquérito era o tenente Francisco Vieira dos Santos, conhecido na cidade como Chico Vieira. Ele tinha uma fama: resolver casos, mas não era através de investigações, e sim pela força, pela violência, pela tortura. Ao invés de abrir uma investigação, Chico Vieira decidiu algo mais simples: acusar os irmãos Naves. Na cabeça da polícia era lógico. Se Benedito sumiu com dinheiro, quem mais teria motivos? Seus próprios primos. E assim, sem nenhuma prova, sem testemunhas, sem sequer um corpo, os irmãos foram presos. O que se segue não é investigação, é tortura institucionalizada. Os irmãos foram levados para a cadeia pública de Araguari. Celas pequenas, escuras, sem ventilação. Foram privados de comida, água e sono. Mas isso era só o começo. Apanharam com cacetetes, mangueiras de borracha, pedaços de pau. Levaram socos, chutes, coronhadas. E quando isso não foi suficiente, a polícia fez algo ainda mais cruel. Prendeu a própria mãe deles, uma senhora idosa. Prenderam também a esposa de Joaquim e o cunhado. O objetivo era simples: quebrar os irmãos emocionalmente.
que eles se sentissem culpados pela dor da mãe, da esposa, da família. Dias se transformaram em semanas, sem banho, sem comida decente, sem advogado, sem comunicação com o mundo externo. Joaquim sofreu fraturas nos braços. Sebastião desmaiava de dor com frequência. A tortura era física e psicológica. Eles foram submetidos a choques elétricos. Ficaram pendurados no pau de arara. Sofreram sessões noturnas, onde os policiais simulavam estar matando seus familiares no cômodo ao lado. E como qualquer ser humano, eles quebraram, cederam e confessaram. Confessaram um crime que nunca cometeram, um crime que sequer existia. As confissões foram ditadas pela própria polícia. Os irmãos assinaram sem sequer ler os documentos. Foram forçados a participar de uma simulação, encenando como teriam cometido o assassinato. Essa era a prova que a polícia queria. Uma confissão. Não importava como foi obtida. Importava que o caso estava, entre aspas, resolvido. Veio o julgamento. Mesmo sem corpo, sem testemunhas, sem arma do crime, sem prova material. A acusação se baseava unicamente nas confissões arrancadas sob tortura. No primeiro júri popular, os jurados, percebendo o absurdo, absolveram os irmãos. Mas a Justiça de Minas Gerais anulou o julgamento. A pressão política era enorme. O Estado não aceitava ser contrariado. Não admitiria que o braço armado do governo, a polícia, estivesse errada. Então veio um novo julgamento, e dessa vez, condenação. 25 anos de prisão. 25 anos de prisão por um crime que nunca aconteceu. Os irmãos foram levados para diferentes presídios, isolados, esquecidos. O tempo foi passando. A vida fora da prisão seguiu seu rumo. Mas para Joaquim e Sebastião, o tempo simplesmente congelou. Eles perderam tudo: família, amigos, respeito, liberdade, saúde mental. Sebastião entrou em depressão profunda. Tentou suicídio mais de uma vez. Joaquim adoeceu gravemente dentro da prisão. Ninguém se importava. Até que algo absolutamente inesperado aconteceu. Em 1952, 15 anos após o desaparecimento, Benedito apareceu. Sim, vivo. Vivo e bem. Ele nunca foi morto, nunca foi sequestrado, nunca sofreu crime algum. Sabe onde ele estava esse tempo todo? Em São Paulo. Vivia com outro nome. Trabalhava como lavador de pratos. Sumiu da cidade por vergonha, por medo, por dívidas. O suposto crime nunca existiu. Quando a notícia se espalhou, o Brasil ficou em choque. Os jornais da época estamparam manchetes como "Inocentes presos por crime que nunca existiu". O erro que abalou a justiça brasileira. Benedito está vivo. Joaquim e Sebastião foram libertados. Mas como você devolve 15 anos da vida de alguém? Como você devolve a sanidade, a dignidade, o convívio com os filhos, com a esposa, com a mãe? Como você desfaz cicatrizes físicas e psicológicas? A resposta é simples: não devolve. O Estado tentou se redimir, pagou uma indenização à família, mas o dinheiro nunca curou nada. O tenente Chico Vieira, o homem que comandou a tortura, nunca foi punido de forma proporcional. Morreu anos depois, tranquilo, sem pagar de fato pelos crimes que cometeu. O caso dos irmãos Naves virou livro, virou peça de teatro, virou filme, em 1967, dirigido por Luiz Sérgio Persson. Um filme pesado, cruel, brutal,
que mostra, sem filtros, como o Estado pode destruir a vida de quem quer, quando quer. Até hoje, o caso dos irmãos Naves é estudado em faculdades de direito, como exemplo de erro judicial. Mas mais do que isso, é um alerta. Um alerta de que, quando você dá poder absoluto às autoridades, quando não existe fiscalização, nem imprensa livre, nem justiça independente, ninguém está a salvo. Se aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um. Essa é a verdadeira face da distopia. Essa é a zona distópica que você vive. Ela existe, é real e está mais perto do que você imagina. Se você achou essa história absurda, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve na Zona Distópica, porque aqui a gente conta as histórias que eles não querem que você saiba. Nos vemos no próximo episódio, amanhã às 19h30.